Durante muito tempo, as mulheres aprenderam a conviver com o quê? Com dores físicas, emocionais, como se fosse parte natural da vida, né? Cólicas intensas, enxaquecas, alterações de humor e até nas relações ainda são, muitas vezes, tratadas como algo normal. Mas será que esse sofrimento realmente precisa ser aceito como rotina da mulher? Nesse mês de março, né, que é o nosso mês aí dedicado às nossas mulheres, o nosso convite é para um olhar mais atento e cuidadoso com a nossa saúde feminina, tá? Entendendo os sinais do corpo e a importância de buscar informação e acolhimento. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a nossa terapeuta especialista na saúde da mulher, a Ana Guerra. Boa tarde, Ana, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, bem, graças a Deus. Que bom! Me conta, na maioria das vezes que a gente ouve, né, que sentir dor faz parte de ser mulher. De onde que vem essa ideia, minha amiga? Ai, e será que agora ela tá caindo por terra ou ainda não? Aos poucos, eu acredito que isso já venha de gerações. Existe uma estrutura cultural que atravessa gerações, onde a mulher ela aprendeu a conviver, a viver com a dor, com o desequilíbrio. Mas hoje em dia o nosso trabalho é justamente divulgar, informar e trazer à luz a consciência que não, isso não é normal. E quais seriam, assim, os principais sintomas, digamos assim, que muitas mulheres sentem que elas encaram como algo, normal de ser mulher, mas que na verdade não é normal, não? Por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, irritabilidade, distensão abdominal, cólica menstrual, fluxo menstrual intenso ou escasso. Essa mulher fica menstruada e pouquinho sangue, você vai observar o absorvente, ele está com pouquinho sangue ou um fluxo intenso. Tudo isso, né, além de baixa libido, tudo isso e muitos outros sintomas não são normais, mas são recorrentes. Hoje em dia é comum. E por que nós, né, enquanto sociedade, a gente normaliza, e nós mulheres também, normalizamos tanto o sofrimento feminino? Eu acredito novamente que isso vem passando de geração para geração, onde a gente normaliza, né, essas questões, muitas vezes não são doenças ou enfermidades que já estão lá estabelecidas no corpo, são sintomas, né? Por exemplo, você tem uma dor de cabeça que ela surge num determinado período do mês, no outro não, ou você fica 15 dias sofrendo tendo essa dor e depois ela desaparece, mas é preciso a gente cuidar do corpo e conectar as nossas emoções e ter uma percepção de observar quanto tempo isso já está ali manifestando no nosso corpo. E o estresse também, né, nos dias de hoje, a gente vê essa correria do dia a dia, né, o estresse, o fazer isso, fazer aquilo, a mulher que dá conta de tudo, né, e muito mais. E às vezes ela sente alguns desses sintomas, mas vai deixando de lado também, né, Ana? Exatamente. Estamos em tempos modernos, onde estamos super conectadas e ao mesmo tempo desconectadas da gente mesmo. Então, nesse nosso desejo de abraçar tudo e todos, né, fazer todas as funções de casa, de trabalho, enfim, ter essa auto-performance, a gente vai descuidando da nossa própria saúde, desconectando ali das nossas emoções. Sim, hoje é muito comum. Agora a gente vai entrar na nuance dos relacionamentos mais íntimos. Sentir dor durante uma relação. Algumas mulheres encaram como é algo que acontece, que é assim mesmo e vai passando, né? Enfim, mas também não é assim, Ana. Não, não é assim. Existem diversas possibilidades que podem explicar, né? A baixa libido ou mesmo dor durante o ato sexual. Dentre elas, a gente pode associar traumas emocionais, tensão muscular. Enfim, tem tantas questões aí, baixa hormonal, né, o eixo hormonal, devido ao estresse, tanta ansiedade, tanto estresse, esse manejo ali das emoções causa um impacto direto na nossa saúde. E lembrando que a relação sexual, eu costumo abordar muito 3 vertentes principais. O ato sexual para o ser humano, ele vai além de procriação. Ele se estende, porque nós temos a nossa consciência. Então, diferente do animal que ele vai para a parte da procriação, o ser humano ele entende como prazer. Então, é uma forma de prazer e de autoconhecimento.
Então, veja, se eu, no meu ato sexual, eu não consigo estabelecer por conta de dor, eu não consigo ter prazer e eu não consigo ter o autoconhecimento. Então, uma forma de eu adentrar num campo mais profundo de troca, de afeto, muito além da procriação, de eu gerar uma vida, de eu engravidar, é uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu me abro para o meu parceiro, aquele que eu escolhi entrar no meu mundo interior. Mas se eu não estou bem, por alguma razão, alguma disfunção, eu começo a sentir dor, quer dizer, esse ato sexual, ele está longe de ter prazer e de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Durante o mês, Ana, nós mulheres temos os chamados altos e baixos, né? Nunca um mês, assim, todos os dias são iguais, no dia de manhã, até dia de manhã e de tarde, né? Digamos assim. O que é esperado, por exemplo, para uma regulação que a gente chamaria de normal para um mês da mulher, assim? Tudo que você consegue fazer com facilidade, que não te estressa e que sai de maneira natural, essa é a sua linha tênue ali do equilíbrio. Tudo que está sofrido, que pesa para você, que te custa muito, que tira a sua paz, ou você se sobrecarrega muito, ou com pouco, você percebe que com pouca demanda você já está explosiva, já está impulsiva, irritada, isso daí já está longe da linha tênue da normalidade. Em relação ao ciclo menstrual, a questão do estresse, né? Fundo emocional, enfim, também interferem no ciclo menstrual da mulher? Muito, interfere muito. Na medicina tradicional chinesa, o útero, ele está diretamente conectado com o coração, com as emoções propriamente ditas. Então, qualquer transtorno que você tenha, sobrecarga, estresse, irritabilidade, ansiedade, vai causar um bloqueio. E esse bloqueio emocional, na medicina chinesa, afeta diretamente o baço, o fígado e os rins, que são órgãos responsáveis pela fertilidade e pelo ciclo menstrual na mulher. Então, causa um impacto direto, sim. Para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, Ana, e que talvez se viram ali, eu sinto dor, ou não sou, meus hormônios parece que tá todo dia de um jeito, a flor da pele e tudo mais, mas eu encaro como normal, como rotina, não vou procurar médico e tudo mais. Que dica que você dá para essas mulheres? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, autoconhecimento, autopercepção, parar, se conectar com você mesma, tirar um tempo para você. Nós geralmente sempre convivemos, estamos em sociedade. Observe as pessoas que convivem com você no seu ambiente no trabalho ou seu ambiente familiar. Se essas pessoas costumam levantar alguns pontos, tipo, olha, calma, tô te achando um pouco nervosa, né? Eu tô te achando com uma determinada dificuldade. Observe, volte-se para o seu íntimo, para o seu interior, reflita sobre essas críticas ou essas pontuações e se observe em profundidade. Observando, você vai conseguir identificar se isso procede, se isso faz sentido, até que ponto isso pode estar atrapalhando a sua vida. E aí sim é o momento de você buscar ajuda, buscar um profissional que tenha um olhar integrativo, que não te resume nem te veja numa única parte específica ou te resuma uma parte, mas que te veja como um todo para te equilibrar física e emocionalmente. E essas questões também não são relacionadas à idade. Muitas vezes a pessoa fala assim, estão falando para as mulheres que estão em idade fértil, né? O período ali, enfim, as mulheres de 20, 30, 40, 50. Não, aqui a conversa é para a senhora que tem mais de 70, 80 e que muitas vezes se acostumou porque a vida foi assim, mas ainda tem jeito de mudar. Para a menina moça que talvez a primeira menstruação desceu há pouco tempo e que ela também já tem que aprender a lidar com esse corpo. Precisa aprender. Não existe faixa etária quando se fala em saúde da mulher. São todos os ciclos a gente precisa acompanhar. E uma coisa que me chama muita atenção, que é recorrente, na parte clínica, eu escuto muito, mas eu cresci ouvindo que isso era normal, que é assim mesmo. Olha só. E eu compreendo perfeitamente essa frase porque eu vivenciei isso na pele. Lá na minha época de adolescente, com 12 para 13 anos, eu menstruei e passei a ter muita cólica menstrual. E dentre esses quadros de dor, de algia, minha mãe, com a limitação e o conhecimento que ela tinha, ela sempre falava, filha,
é assim mesmo. A mulher menstrua é assim mesmo, você sente dor. E aí, hoje eu consigo ver esse pensamento que veio da minha mãe, veio passado... Quem passou isso para ela? Certamente a mãe dela, minha avó. E quem passou esse, né, esse pensamento, quem estruturou esse conceito de é assim mesmo, essa normalização da dor durante o período menstrual, isso já é, ó, transgeracional, né? Então, não é normal. Então, é preciso ter um cuidado, não esperar. Se você tem alguma conhecida ou no seu ambiente de trabalho, comece a observar à sua volta. Essa jovem que ela menstrua, ela já coloca o casaco ali na cintura, né? Muitas vezes dentro da escola ela até sofre um pouquinho de bullying por isso, ou se aparece alguma manchinha, né, de sangue ali, ela já sofre já se sente oprimida. Começa a observar a conduta dela na escola se altera, no trabalho a frequência dela, e porque quanto antes essa jovem menina se tratar, ela vai ter um ciclo muito equilibrado, ela vai poder gerar uma vida, engravidar com mais tranquilidade e viver de uma maneira geral com muito mais saúde, não só física, mas é uma saúde mental e emocional. Perfeito, Ana. Muitíssimo obrigada, viu, minha linda? Eu que Pela agradeço. sua presença e por palavras tão maravilhosas aqui juntinho com a gente. Viu? Gratidão.